Olá e sejam muito bem-vindos a mais um semanário informativo da Vôlei TV. Trazemos todos os destaques do voleibol português e começamos com o campeonato masculino. Na sexta-feira passada, Esmoriz e Castelo da Maia enfrentaram-se num duelo muito equilibrado. Apesar do esforço e da decisão ter chegado à negra, os homens da Barrinha venceram por 3-2. Castelo da Maia e Esmoriz enfrentaram-se na passada sexta-feira para a 13ª jornada do Campeonato Nacional Masculino. Avizinhava-se um jogo difícil e um tanto quanto equilibrado. O Castelo começou bem e permaneceu ligeiramente na frente, depois dos 12 pontos, igual. Mais tarde, com 4 pontos de avanço, os maiatas chegaram ao set point e o Esmoriz adiou por 3 vezes o fecho do parcial. Mas, como se costuma dizer, a terceira é de vez. Everton serviu e o Castelo aproveitou para fazer o ponto 25. O segundo set, pouca história teve também. O jogo manteve-se equilibrado em pontos, mas a garra da equipa da casa sobressaiu quando os maiatas chegaram à marca dos 20 pontos contra os 17 feitos pelos Esmoriz. Os homens da Barrinha ainda conseguiram, na maior parte do tempo, contrariar o jogo ofensivo do Castelo, mas a falta de paciência e tranquilidade notou-se nos minutos finais. Mais uma bola de 7 para a conjuntura de Nuno Abrantes, que com um ataque forte voltou a vencer pela margem mínima de pontos. O terceiro e quarto sets foram à semelhança dos outros, equilibrados desde cedo. Os intitulados homens da Barrinha estabilizaram e encontraram-se no jogo, vencendo por largos pontos o terceiro parcial por 25-18. Como já se tinha falado, no quarto set a partida manteve-se taco a taco, desta vez até ao final. O Castelo encontrou a oportunidade de fechar o jogo ao conseguir bola de 7 nos 24-23, mas não aconteceu e a partida ia mesmo às vantagens. O Esmoriz aproveitou para se impor e virou o jogo a seu favor, levando a melhor por 26-24. Na derradeira negra era o tudo ou nada. Aqui a experiência dos Esmoriz falou mais alto, o que levou a um quinto set bem mais confortável para os visitantes. Aposta no serviço por parte dos Esmoriz e a contrariedade que conseguiram dar ao jogo nos momentos finais fizeram a diferença sobre o rumo do encontro. 15-10 no resultado final, com José Pedro a não vacilar e a deixar bem claro a marca dos Esmoriz na cidade da Maia. Nas palavras do treinador da casa, Nuno Abrantes, o Castelo entrou muito bem, mas não conseguiu acompanhar a subida de rendimento dos Esmoriz. Destaca também que falta alguma experiência à equipa para lidar com este tipo de jogos. Acabámos por entramos bastante bem, os Esmoriz acabou por entrar um bocadinho abaixo e isso de alguma forma acho que deu algum conforto à minha equipa quanto ao fechar do jogo, cedo, relaxámos cedo. Entretanto os Esmoriz acabou por melhorar de serviço, melhorar de side-out e nós não tivemos mal nos ajustes de bola, pessoalmente servíamos bem, mas com a bola alta não estávamos a conseguir ser a oposição que devíamos ter sido. Mérito, claro, dos Esmoriz nesta parte final do jogo, e algum de mérito nosso, mas mérito dos Esmoriz. É uma equipa que partilha esses momentos e a experiência ajuda muito nestes momentos. Se calhar sim, neste quinto set e no final do quarto faltou alguém com mais clarividência ou discernimento para conseguir fechar o jogo a nosso favor. Já o treinador dos Esmoriz realça a maneira de como a sua equipa não desistiu da partida, lutou no terceiro set para manter o jogo vivo e conseguir assim alcançar a vitória. Acima de tudo, acho que foi um excelente espetáculo de voleibol. Acho que quem teve a oportunidade de ver este jogo viu um excelente jogo entre duas equipas que queriam muito vencer o jogo. E pronto, os dois primeiros sets acabámos por perder ali um bocadinho das vantagens. Continuámos a acreditar, a lutar por dar a volta ao contexto que estava naquela altura. Um terceiro set, muito mérito nosso, da maneira como não desistimos, como entramos no set, como acabámos por controlar o set em todo o marcador.
Eu queria destacar é que, acima de tudo, eu acho que qualquer das duas equipas podia ter vencido, não é? Queria destacar nitidamente a minha equipa por estar a perder 2-0, por nunca desistir, por ir atrás do prejuízo e, acima de tudo, independentemente das ações técnicas, de ser mais agressivo aqui, fica um bocadinho esse registro de uma equipa que é os Moris, que eu conheço, mas que nunca desistiu e que foi sempre atrás do prejuízo e que, felizmente, conseguiu vencer. A 13ª jornada foi ainda marcada pelo número de jogos equilibrados e que também só se decidiram na negra. Vejamos o caso do Ginástica, que derrotou o Vitória por 3-2, assim como o Sporting das Caldas, que triunfou frente à Académica São Mamede pelo mesmo resultado. Além disso, o Benfica venceu por 3-1 os jovens da Fonte Bastardo no seu 10º jogo desta época e realça a liderança na tabela com 10 vitórias. No segundo lugar encontra-se o Viana, que também está invicto, porém apenas com 8 partidas realizadas, seguindo-se de Sporting, Fonte Bastardo, Espinho e Esmoriz, todos com 7 vitórias até o momento. São Mamede, Vitória e Clube K continuam empatados, com apenas uma vitória, enquanto que o Leixões continua sem triunfar. Importante relembrar que a classificação baseia-se agora no número de vitórias e não no número de pontos. No campeonato feminino, a contar para a 11ª jornada, jogada este domingo, o destaque vai para o encontro emocionante entre a AJM FK Porto e Leixões, que resultou numa vitória caseira por 3-2, num fim de semana em que as portistas se voltaram a assumir favoritas aos primeiros lugares. Depois de, na véspera, ter vencido o AVC Famalicão, a AJM Futebol Clube do Porto voltou a entrar em campo no domingo para defrontar as leixonenses numa jornada em casa. O equilíbrio foi o ponto-chave do jogo, que se decidiu nos pormenores táticos. A AJM Futebol Clube do Porto começou bem o primeiro set e impôs desde cedo uma vantagem de 7 pontos sobre as leixonenses. A recuperação do Leixões não tardou e o empate viria a notar-se aos 22 pontos e depois também aos 24. Nas vantagens, as portistas mostraram ser superiores e venceram pela margem mínima, 26-24. Para contrariar o ascendente da equipa azul e branca, o Leixões mostrou-se mais eficaz e sem medo no segundo set. Vários erros não forçados por parte das portistas deixaram escapar a vitória leixonense por 25-19. O terceiro set começou igualmente equilibrado, mas a entrada de Bárbara Gomes da equipa da casa viria a ser uma ameaça para as adversárias. Bárbara serviu 11 vezes consecutivas e sentenciou o parcial, encaminhando as portistas para a vitória por 25-16. Importante estes 3 pontos de vantagem na perspectiva da AJM Futebol Clube do Porto, porque estamos a caminhar para... O quarto set foi semelhante ao anterior no seu início, que começou melhor para as sereias. Desde cedo se afirmaram e conquistaram uma vantagem confortável no marcador de 6 pontos. A AJM Futebol Clube do Porto não se deixou ficar, recuperou e igualou o resultado aos 23-23. Nova oportunidade para o empate. Já está. De frisar que foi a Luana que... Mas o Leixões acabou mesmo por forçar a negra ao vencer por 25-23. No duelo final, as equipas igualaram-se novamente, até as portistas conseguirem uma vantagem de 4 pontos. A partir daí, as leixonenses foram correndo atrás, sem sucesso, e a equipa da casa acabaria por vencer o encontro na negra por 15-11. A AJM Futebol Clube do Porto passa assim a somar 6 vitórias e uma derrota na principal competição nacional. A formação do Leixões por 3-2, grande jogo. Mas antes de domingo, houve jogos no sábado, a contar para a 10ª jornada do campeonato. A AJM Futebol Clube Porto, Vitória e Clube K conseguiram uma vitória tranquila frente aos seus adversários pela margem máxima. No encontro da jornada que colocou frente a frente Porto Volley e Leixões,
as sereias impuseram-se e venceram por 3-1. Dos jogos adiados, ainda se espera novas datas e horários. Domingo, desta vez a contar para a 11ª jornada, o AVC Famalicão, o Sporting e o Porto Volley conseguiram uma vitória caseira por 3-0. O Castelo da Maia enfrentou o Boa Vista na segunda-feira à noite e saiu vitorioso também pela margem máxima. Já os encontros Benfica-Vitória e o Aves Braga foram adiados e ainda sem data marcada. Passando à tabela classificativa, o Porto Volley continua a destacar-se no primeiro lugar isolado com 8 vitórias. O Leixões conseguiu alcançar o segundo lugar e o Sporting, apesar de ter descido à terceira posição, continua sem derrotas. Seguem-se a JM Futebol Clube do Porto e Clube K, também com 6 vitórias, mas com 7 e 9 jogos realizados, respectivamente. A pré-eliminatória da Taça Portugal decorreu este fim de semana e ficámos a saber os clubes que passaram à primeira eliminatória. O Clube Condeixa, Académica do Espinho, Marinhense e Oeiras venceram os respectivos encontros e apuraram-se assim para a próxima fase. Frei Gil ficou isento e, por isso, está automaticamente na luta da taça. Já nos femininos, as equipas que passaram à primeira eliminatória são o Ala de Gondomar, o Desportivo da Póvoa, Guinfães, São Mamede, Santo Tirso, Lusófona e Juventude Passense. Aguarda-se ainda pelo resultado entre a Escola Filipe Alencastre e o Espinho, que ficou adiado para o dia 27 deste mês. Ainda hoje, por volta das 18 horas, acontecem os sorteios via videoconferência a partir da sede da Federação Portuguesa de Voleibol. Terminou nos 16avos de final o sonho europeu do Fonte Bastardo. Apesar de ter ganho por 3-2 na primeira mão, não garantiu sets suficientes devido à derrota na segunda mão por 3-1 contra a equipa de Ankara, na Turquia. Se é amante de voleibol de praia, vai gostar desta surpresa. No próximo sábado, 21 de novembro, a Federação Portuguesa de Voleibol vai realizar a primeira ação de formação de voleibol para treinadores de voleibol de praia. Esta formação terá lugar no Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia, localizado em Cortegaça, e contará com Lionel Gomes, Ricardo Rocha e Afonso Vale como formadores. Por fim, como sempre, pode contar com a sua Volley TV para sentir a emoção do voleibol em direto e em casa. Este fim de semana haverá transmissão do jogo entre Leixões e o Sporting para o campeonato masculino, que terá início pelas 11 horas de sábado. Já domingo, volta o campeonato feminino e poderá assistir ao encontro entre Vitória e Porto Volley, agendado também para as 11 da manhã. Mais tarde poderá rever o encontro na A Bola TV, que passará o jogo em diferido. Por hoje é tudo. Para a semana voltamos com as novidades mais frescas do voleibol nacional. Até lá, proteja-se e fique com a sua Volley TV.